Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Mais. Está começando direto da redação de hoje, 4 de maio, com tudo que foi destaque no nosso jornalismo ao longo dessa semana. Um homem esfaqueou a mulher e em seguida se matou em Boa Esperança, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, eles estavam em processo de separação e ele não aceitava o fim do relacionamento. Paula de Oliveira Silva, 35 anos, dona de um buffet em Boa Esperança. Reginaldo de Oliveira Lima, 43 anos, caminhoneiro. Um casal que nas fotos estava sempre feliz, mas o relacionamento teve um final trágico. Inconformado com o pedido de separação, o caminhoneiro resolveu tomar uma atitude drástica. Era por volta de 8 horas da manhã quando a Paula chegou aqui no salão de festas. Ela estava acompanhada da filha de 6 anos e de uma funcionária. Elas vieram aqui para fazer a limpeza do espaço, limpar mesas e cadeiras. Uma rotina comum para Paula, que era a dona de buffet. Uma meia hora depois, Reginaldo chegou. A funcionária de Paula contou à polícia que Reginaldo tinha ligado para a esposa pouco antes de chegar ao salão e pedido autorização para ir ao local dar um beijo na filha. Sem desconfiar da intenção do marido, ela permitiu que Reginaldo fosse ver a menina. Assim que chegou no salão de festas, Reginaldo entrou e trancou o portão. Depois, ele foi até a filha, deu um beijo e um abraço nela. Sem imaginar o que aconteceria em seguida, a menina indicou para o pai que a mãe estava na cozinha. Reginaldo foi na direção dela e passou a atacá-la com uma faca. Foram vários golpes. Segundo o boletim de ocorrência, antes de começar a agredir Paula, Reginaldo teria ofendido a esposa, dizendo que ela o estaria traindo. A mulher ainda teria tentado escapar do marido, mas não teve jeito. Foram 17 golpes pelo corpo. Kátia mora no prédio em frente ao salão onde o crime aconteceu. Ela conta que estava em casa quando a filha dela ouviu gritos de socorro. A minha filha estava na sacada, aí ela começou a gritar que a mulher estava pedindo socorro. A mulher que estava que morreu. Aí, na hora que eu fui ligar, já tinha uma embaixo ligando para a polícia. E eu fiquei muito nervosa, a mulher pedia ajuda. A filha do casal pedia insistentemente para que levassem a mãe ao hospital e para que a polícia fosse prender o pai dela. Mas o que a menina não sabia era que os dois já estavam mortos. A menininha assistiu tudo, a cena do acontecido e foi horrorizante, assim. Ainda segundo vizinhos, logo após atacar a esposa, Reginaldo vem em direção ao portão que dá acesso ao salão de festas. O portão estava fechado e ainda do lado de dentro, Reginaldo usou a mesma faca para tirar a própria vida. Eu vi ele esfaqueando o peito, ele esfaqueando e aí eu pedi para minha filha sair da sacada, que eu não queria que ela visse. E foi assim. Esse técnico em eletrônica também mora perto de onde tudo aconteceu. E conheci ela só de aparência, era uma pessoa boa, trabalhadeira, e ele realmente eu não conhecia, nunca tinha visto. O casal morava nesta casa no bairro Jardim das Acácias há pelo menos 6 anos. Isto é mais ou menos a mesma idade da filha deles. Segundo vizinhos que conversaram com a gente e não quiseram gravar entrevista, os dois estavam sempre juntos e não aparentavam ter nenhum tipo de problema no relacionamento. Ambos trabalhavam muito, ele como caminhoneiro e ela no buffet. Parentes do casal não quiseram dar entrevista. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local. Pertences da vítima e do autor foram recolhidos para passar por perícia. O carro de Reginaldo também foi vistoriado. A faca usada pelo caminhoneiro foi apreendida. A filha do casal está sob o cuidado de parentes. Agora preste atenção nessa história. Em Montes Claros, um homem foi preso suspeito de abusar de uma criança de 9 anos. O crime teria acontecido em um condomínio na zona rural da cidade, onde o suspeito é o caseiro. No batalhão da PM, Carlos Magno Ferreira, de 30 anos, tenta se justificar. Tinha um pessoal tomando banho numa piscina lá, no que estava tomando banho entrou um besouro dentro da parte íntima de uma menina e eu fui retirar e esse falou comigo que disse que eu estava querendo pegar ela à força. Mas não houve nada assim
de abuso, de nada, não houve, não. Inclusive, Foi a menina que te chamou, gritou pro socorro? Como é que foi isso? não, ela só estava na beira lá. E quando ela saiu, ela falou que sentiu uma coisa mexendo nela. Quando ela falou que sentiu, que nós viu, estava o besouro nela. Aí eu fui, puxei e tirei ele para fora. Pelas circunstâncias e pelo relato das crianças, né, tem todo um cenário que nos leva a crer que isso não aconteceu. De fato, o relato da criança é bastante convincente, ela foi encaminhada até o hospital e os pais nos relataram que nas partes íntimas havia vermelhidão, prova de que ele teria realmente tocado naquela área. O suspeito foi preso enquanto tentava fugir por uma mata. O homem só foi detido depois de dar de cara com uma viatura da PM na estrada. Quando as nossas equipes se locavam pela BR-365, viaturas caracterizadas nossas passou, ele viu a viatura, evadiu normalmente pelo mato. Na retaguarda vinha uma viatura descaracterizada. Ele pediu carona essa viatura e os policiais então fizeram a prisão dele. Eu só queria fugir do local por causa que eu fiquei com medo do pessoal. Segundo a polícia, o suspeito trabalha no local há cerca de um mês e ainda era pouco conhecido por todos. Tudo aconteceu por volta do meio-dia. As crianças brincavam em uma piscina do condomínio quando o suspeito se aproximou de uma criança de 9 anos e, a partir daí, começaram os abusos. Ele era caseiro do condomínio, logicamente que ninguém imaginava que ele poderia fazer isso com as crianças. Até mesmo porque, final de semana, era comum as pessoas ficarem naquele local e se divertindo. Ela chorou, né? Aí foi até a direção do pai. O pai, juntamente com outros moradores que estavam nas proximidades, foram verificar o que teria acontecido. E quando conversava com o autor, ele aproveitou o momento de distração e evadiu pelo mato. E essa não é a primeira vez que Carlos se envolve nesse tipo de ocorrência. Eu tive um relacionamento com a menina de menor. Na época, ela engravidou. Quantos anos tinha a menina? Na época, ela tinha 13 anos. Ela engravidou, só que ela era de menor. Os pais descobriu. Quando eles descobriu, eles me denunciou e eu fiquei 11 anos preso. Aí eu saí e estava cumprindo no regime condicional. E não foi certo o que você fez, né? Não foi certo o que eu fiz, não. E agora você está com essa suspeita aí? Agora eu estou com essa suspeita, mas eu tenho minha consciência limpa que eu não ia fazer nada daquela e não estava querendo fazer. Segundo a polícia, durante a fuga, Carlos teria furtado essa roçadeira. A ferramenta foi apreendida. 39 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em combate ao tráfico de drogas em Campo Belo e em outras 3 cidades no sul de Minas. As prisões aconteceram bem cedo. Foram tantos presos que a delegacia ficou pequena e os policiais tiveram que usar o saguão desse clube de campo. 39 pessoas foram detidas, homens e mulheres que, segundo as investigações, são envolvidos com o tráfico de drogas e com o crime organizado. Todas essas pessoas então estavam em casa, dormindo. Após esse briefing, 4 horas da manhã, por volta das 5h30, iniciou-se a execução da operação e então onde eles foram encontrados, em casa. Além das prisões, 8 veículos entre carros e motos foram apreendidos. Uma arma e algumas porções de drogas também foram encontradas. Hoje foram apreendidas uma arma, foram apreendidos veículos, foram apreendidas também porções de drogas e uma quantidade em dinheiro também. As prisões foram decretadas depois de uma longa e minuciosa investigação que durou 2 anos. Tudo começou depois de uma apreensão em flagrante de uma porção de cocaína embalada a vácuo. O sistema nunca tinha sido visto antes pelos investigadores e chamou a atenção. A partir daí, foram 2 anos acompanhando passo a passo dos suspeitos, até chegar todos os nomes dos integrantes da organização criminosa. A gente começou através de informações, às vezes até denúncia anônima, a respeito do envolvimento com o tráfico de algum dos presos. E a partir daí a gente começou a coletar informações, fazer inúmeras diligências, até chegar e conseguir apreender uma amostra, dessa cocaína que era vendida, o que causou espanto na época, já que a cocaína era embalada de uma forma até então nunca vista na região, uma cocaína embalada a vácuo, Essa cocaína foi presa inclusive dentro da bateria do celular, do aparelho celular de um dos investigados, e a partir daí desencadeou toda essa investigação, Alguns já estavam presos, foram as pessoas que foram sendo presas em flagrante,
né, com as drogas que pertenciam a essa organização e que hoje estão novamente presos em função de agora ter que se apurar exatamente como funcionava essa organização criminosa. De acordo com o delegado, a droga vinha de São Paulo. Ela era processada e embalada em Campo Belo e região. A princípio, a gente começou a trabalhar só com o pessoal atuante em Campo Belo, mas já para o final das investigações a gente descobriu que essa droga era buscada no estado de São Paulo, ela entrava em Minas Gerais, né? E aqui era feita a embalagem, né? O trabalho em cima dessa droga, provavelmente até recebia mistura para aumentar a lucratividade e era embalada numa máquina de embalagem a vácuo, né? Aqui na região, e aí essa cocaína depois de embalada era distribuída para os gerentes, por assim dizer, que faziam a distribuição no varejo. O embalo a vácuo, além de descaracterizar o entorpecente, também facilitava o transporte da droga. É engraçado porque o que acontece? Uma quantidade muito grande de droga embalada dessa forma, ela acaba se transformando num pequeno pacote. A pessoa pode levar inclusive no bolso de um casaco. Facilitava demais o transporte e isso ajudava demais a pulverização dessa droga. Entre os presos estão Marcos Ricardo de Souza e o irmão dele, Márcio André de Souza, que são de São Paulo. Eles seriam os cabeças da organização criminosa. A gente também tem vários indícios de pessoas que trabalhavam tanto na distribuição da droga para eles, quanto emprestando nome para que fossem abertas contas bancárias para a movimentação desse dinheiro, e inclusive também elementos que permitem concluir que eles faziam saques de grandes quantidades de dinheiro. Os outros suspeitos, além de distribuir as drogas, também eram usados como laranjas para lavagem de dinheiro. Essas pessoas que eram usadas como laranja funcionavam também como os varejistas, né? Aqueles que comercializavam a droga para o usuário final. As prisões são temporárias e podem durar 30 dias ou mais. Os presos foram levados para os presídios da região. As investigações da operação, que foi batizada de Torricelli, cientista que descobriu o sistema a vácuo, vão continuar. Dos 43 mandados de prisão, 39 foram cumpridos. 4 suspeitos estão foragidos. O corpo de um rapaz de 26 anos foi encontrado em um córrego no bairro Santo Antônio, em Montes Claros. Segundo a polícia, Caio César Alves estava desaparecido desde o começo da semana. A suspeita é que ele tenha se afogado. Foram os moradores do bairro que viram o corpo boiando no córrego e chamaram a polícia. O corpo de bombeiros também foi chamado e fez o resgate, que durou poucos minutos. Vários curiosos acompanharam o trabalho dos militares. A vítima é Caio César Alves, de 26 anos. Ele estava sem as roupas. Aqui no local nós deparamos com o corpo submerso aqui no córrego dos Bandeirantes, sem vida, né? Onde aqui no local nós tivemos que fazer a retirada usando as técnicas de salvamento, né? E diante disso foi necessária a espera do perito para que fosse feito o estudo da situação do corpo. A perícia esteve no local e, segundo os policiais, não havia sinais de violência no corpo. O rapaz morava no bairro Santo Antônio e estava desaparecido há 2 dias. A família acredita que ele pulou no córrego para nadar. Chovia forte na cidade naquela tarde. O córrego tem cerca de 1,5 metro de profundidade. A família teria contado para a polícia que Caio era usuário de drogas. O corpo dele foi levado para o IML de Montes Claros. Um laudo deve informar as causas da morte. E um gari morreu depois de cair do caminhão em que ele trabalhava em São Sebastião da Vargem, na Zona da Mata. O acidente aconteceu por volta de 8h30 da noite. José Afonso Anacleto, mais conhecido como Naná, trabalhava na coleta de lixo em São Sebastião da Vargem Alegre, na Zona da Mata. O município tem cerca de 3.000 habitantes e fica a 173 quilômetros daqui de Juiz de Fora. O motorista do caminhão contou aos militares que manobrava o veículo para que os garis pudessem recolher o lixo na rua Afonso Alves Pereira. Neste momento, a vítima tentou passar do lado direito para o lado esquerdo do caminhão, entre a cabine e a caçamba, para recolher o lixo que estava do outro lado.
Naná escorregou e caiu entre os eixos do veículo. Uma das rodas acabou passando em cima da barriga do gari. Os colegas gritaram para que o motorista parasse o caminhão. O SAMU foi chamado e resgatou a vítima ainda com vida, mas ela não resistiu e morreu na ambulância, a caminho do hospital. Ainda segundo a PM, a situação do veículo de coleta estava regular. O trabalhador de 51 anos era casado e deixou a esposa e um filho de 16 anos. Em nota, a Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre informou que José Anacleto era muito querido e realizou o ofício com empenho durante todo o tempo em que trabalhou na Prefeitura. 2 homens morreram na queda de um avião na zona rural de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. O acidente foi próximo a um clube de aviação e perto de uma fazenda onde acontecia um campeonato de motocross. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas que participavam do evento contaram que o piloto praticava manobras perigosas e chegou a fazer voos rasantes na região. A aeronave modelo RV-09 não homologada caiu no chão e arrastou a pastagem. O piloto Jackson Alves Cruz, de 29 anos, e o passageiro Diego Alves de Oliveira, de 31, ficaram presos às ferragens e morreram na hora. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e isolaram o local do acidente. Havia risco de explosão. Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vão investigar o motivo da queda. E olha só esse caso que aconteceu em Janaúba, no norte de Minas. Um homem invadiu um hospital armado e ameaçou funcionários. Segundo a Polícia Militar, o suspeito queria ver a namorada, que recebia atendimento médico. Os dois tinham acabado de sofrer um acidente de carro. No vídeo, o homem aparece na recepção do hospital conversando com o segurança. Tudo é muito rápido. Ele saca uma arma e os pacientes que aguardam por atendimento correm. Em seguida, o rapaz parece disparar no chão. O segurança insiste e tenta impedir a entrada dele. Nessa outra imagem é possível ver rapidamente funcionários tentando conter o homem. A imagem não mostra, mas segundo o boletim de ocorrência, durante a confusão, os seguranças do hospital conseguiram tomar a arma do suspeito. A informação é que o rapaz teria fugido logo depois. De acordo com a polícia, a arma é um revólver calibre 38. Por sorte, não houve feridos. Ainda segundo a PM, ele tentou disparar 6 vezes, mas a arma teria falhado. A arma foi apreendida. A polícia fez rastreamento pela região, mas o suspeito não foi encontrado. Segundo a PM, o homem, identificado como Jânio Cássio Custódio da Silva, de 24 anos, arrumou toda essa confusão para ver a namorada, que havia dado entrada no hospital. A mulher tem 26 anos. O casal teria acabado de se envolver em um acidente de carro. Testemunhas contaram à polícia que o casal teria participado de uma festa em Porteirinha. Ao passar por uma curva da MG 122, o suspeito, que era o motorista do carro, teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. A mulher foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local. Segundo testemunhas, o rapaz estaria embriagado. O veículo foi apreendido. O Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha, passa por uma crise financeira. A dívida ultrapassa os 50 milhões de reais. Médicos, funcionários da instituição e moradores da cidade foram até a Câmara Municipal para uma audiência pública para discutir a situação do hospital. Médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes, todos se uniram no estacionamento da instituição para fazer um único pedido: socorram o Hospital Regional. A unidade de saúde atende cidades do sul de Minas e também outras regiões do estado. No total, são 6.000 internações por ano e 2.000 atendimentos por mês. A atitude, segundo esse técnico de enfermagem, é porque a situação chegou ao limite. É preocupante, é muito preocupante, porque nós não queríamos estar nessa situação, jamais. É por isso que nós estamos arregaçando nossas mangas, estamos indo à rua, levando a população ao conhecimento das nossas dívidas. Essa outra funcionária, que trabalha no setor da limpeza, afirma que os esforços para não faltar nada são diários. Todo mundo segurando, entendeu? Fazendo economia, a gente faz economia. A minha encarregada fez uma economia ótima, entendeu? Estamos todos aqui fazendo economia. Pacientes também participaram.
O hospital regional é um dos primeiros na cidade, é um dos primeiros mais importantes, que atende toda a população da região, não só Varginha, mas pegando toda a região do sul de Minas, né? E é uma perca, se a gente deixar fechar, é uma perca muito grande, a população precisa muito desse hospital. O presidente do Conselho Administrativo do Hospital Regional afirmou que as condições financeiras são críticas. Segundo ele, as reservas financeiras dariam para manter o hospital de portas abertas por mais 3 meses. Teoricamente, nós temos fôlego financeiro para continuar tocando o hospital por cerca de 3 meses sem haver nenhuma desassistência. A dívida, que já chega aos 53 milhões de reais, seria por conta da defasagem da tabela SUS, que, segundo o presidente, chega a 200% nos procedimentos de média complexidade. Você recebe para atender, por exemplo, 6 pacientes e quando você vai fechar as contas, você viu que atendeu 10. Isso numa tabela SUS já defasada há 18 anos. Além disso, a conta também não fecha na quantidade de pacientes atendidos. O problema todo é que a gente é pactuado para receber 6, 7, 8 pacientes e acabamos fazendo 10, 12, 14. Esse é um dos maiores problemas. O grito de socorro ecoou pelas ruas do centro da cidade. Em passeata, os manifestantes foram até a Câmara Municipal de Varginha. Parte deles entrou no plenário da Câmara, onde acontecia a sessão ordinária. O restante acompanhou do lado de fora. Dentro do plenário, mais protestos. Após a leitura da ata, o vereador Cláudio Abreu leu o projeto de lei que visa a liberação de R$540 mil como subvenção. O vereador Carlos Costa questionou a subvenção. Ele afirmou que o valor era para o repasse de serviços prestados pelo Hospital Regional. Em 2018, a Prefeitura teria contratado os serviços da instituição com um repasse de R$45 mil por mês, o que daria o valor de R$540 mil. Os serviços que foram prestados ao ISA, Instituto dos Servidores da Prefeitura, não teriam sido pagos. Esse dinheiro o município teria a obrigação na carga de ter repassado no ano passado. Mesmo com a divergência entre os vereadores, o projeto de lei de subvenção do valor de R$540 mil foi aprovado por unanimidade. O valor deve ser pago em uma única parcela e o dinheiro deve estar disponível na conta do hospital nos próximos dias. Uma quantia pequena, mas que vai ajudar. Isso aí vai nos dar um fôlego a mais. É claro que é muito pouco em relação ao déficit mensal. Além disso, os vereadores devem acompanhar a comissão do hospital até a Assembleia Legislativa para o pedido de repasse do Estado. A reunião também teve um resultado produtivo. Cabe agora sentar com a diretoria, com o corpo técnico do Hospital Regional, para que eles possam alinhavar, acertar as suas emendas, para que elas possam ser realmente fatos aprovados pelo Executivo. Porque são algumas questões de ordem técnica, então eu não sei passar para a população quais são esses erros técnicos. Então, o vereador tem que sentar lá com o pessoal do Hospital Regional para que eles possam arrumar essas suas emendas e voltar para o Executivo, que o Executivo irá acatar com maior prazer essas emendas, que é de suma importância para a população de Varginha e para o Hospital Regional, para toda a região. A situação do Hospital Regional não é diferente do sistema público de saúde que a gente passa aqui no Brasil, né? Bom, e para amenizar a crise financeira que atinge o Hospital Regional, a Prefeitura de Varginha anunciou que concederá uma subvenção de R$540 mil para a instituição. O valor será transferido da conta do Fundo Municipal de Saúde em parcela única para o pagamento de despesas de custeio, manutenção e funcionamento. Desde o ano de 2013, os repasses da Prefeitura para o Hospital Regional somam aproximadamente R$16 milhões. E a gasolina ficou mais cara nas refinarias. O aumento foi de 3,5%. Em Juiz de Fora, o cálculo dos preços dos combustíveis nos postos está sendo investigado pelo Procon. Arthur está preocupado com o aumento no preço dos combustíveis. Em busca do menor valor, ele não se importa de enfrentar fila. O motorista de aplicativo costuma abastecer o carro até 2 vezes por dia e gasta em torno de R$40 por abastecimento. Tá difícil. Tá muito caro a gasolina, o álcool, tá muito caro mesmo. A gente tem que correr atrás, porque a gente não pode ficar sem rodar, né?
A gente depende aí de trabalho, aí, então depende do combustível. O último levantamento de preços feito pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, apontou que em Juiz de Fora o preço médio da gasolina é de R$ 4,88, com variação entre R$ 4,74 e R$ 4,99. Já o etanol tem preço médio de R$ 3,45, variando de R$ 3,24 a R$ 3,72. Em Juiz de Fora existem 61 postos de combustíveis em funcionamento. O levantamento de preços entre 2018 e 2019 surpreendeu os fiscais. De outubro do ano passado a fevereiro deste ano, foi registrado um aumento de 60% na margem de lucros dos postos. De outubro para cá, nós temos notado que a margem de lucro bruto das empresas tem aumentado. Os postos, em média, têm aumentado seu lucro bruto, o que determina, às vezes, uma combinação ou talvez um até excesso de lucro. E isso pode ser penalizado. O cálculo dos preços de combustíveis em Juiz de Fora está sendo investigado. O objetivo da investigação é punir as irregularidades e beneficiar o consumidor. Nós queremos um mercado dinâmico, um mercado sadio, que garanta um combustível de qualidade pelo preço justo. Em Montes Claros, no norte de Minas, segundo a última pesquisa da ANP, feita entre os dias 21 e 24 de abril, a gasolina era vendida em média por R$ 4,80. O preço variava de R$ 4,68 a R$ 4,99. O etanol custava, em média, R$ 3,11, com preço mínimo de R$ 2,95 e máximo de R$ 3,29. Está muito caro, viu, moço? Bastante. Você tem abastecido mais gasolina ou álcool? Mais álcool. Ruim, né? Porque eu dependo do álcool para me locomover, então acaba ficando difícil. Em Varginha, a ANP encontrou a gasolina com preço médio de R$ 4,84. O combustível variava de R$ 4,65 a R$ 4,99. Já o etanol estava com preço médio de R$ 3,36, variando de R$ 3,23 a R$ 3,49. Um homem ficou gravemente ferido quando trabalhava em um armazém de café em Varginha. E olha só esse dado. Um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho aponta que a cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. O resgate foi bem complicado. O trabalhador estava preso a 20 metros de altura. A vítima se encontrava num local de difícil acesso, dificultou bastante o trabalho das guarnições e a retirada dela após a estabilização teve que ser feita através de técnicas verticais. O cinto de segurança, que faz parte do equipamento de proteção do funcionário do armazém de café, ficou preso em uma das máquinas que acabou prensando o trabalhador. O rapaz foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Humanitas. Ela sofrera um acidente que envolvia o seu cinto de segurança, onde através do funcionamento de uma máquina ali, enroscou no cinto e ela veio a ter um trauma grave de abdômen. Uma estatística feita entre os anos de 2002 e 2018 a pedido do Ministério Público do Trabalho revela um número preocupante. Acidentes de trabalho com mortes não são raros. No Brasil foram registradas 17.200 mortes nesse período, o que equivale a uma morte por acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos. Se levarmos em conta os pequenos acidentes, esse número aumenta ainda mais. A cada 40 segundos. No ranking nacional, Minas Gerais aparece em segundo lugar com 353 mil acidentes. Nesse período de 7 anos, o estado perde apenas para São Paulo, que registrou cerca de 1.300.000 acidentes de trabalho no mesmo período. Na nossa região, os números também são alarmantes. Juiz de Fora registrou 7.183 acidentes de trabalho. Em Montes Claros foram pouco mais de 1.500 registros. Em Varginha, foram registrados 2.082 acidentes de trabalho entre 2012 e 2018. Carlos entra nessa estatística. Ele trabalhava como entregador quando sofreu um acidente de moto. Eu estava descendo na rua Três Pontas e o carro estava vindo
numa outra rua, então tinha um sinal de para e ele não parou. Ele atravessou direto, foi onde que aconteceu esse acidente. No momento que teve a batida, eu até não estava sentindo, não, que eu ainda não tinha visto ainda o que tinha acontecido. Mas na hora que eu vi que o meu pé estava quebrado mesmo, aí que eu fiquei preocupado, viu? As fraturas no pé e na perna deixaram sequelas. Hoje, 3 anos depois do acidente, ele ainda tem dificuldades para andar. Por conta das limitações, ele parou de trabalhar. Voltar a trabalhar eu até tenho expectativa sim, mas o movimento não volta mais. Outro acidente de trabalho aconteceu em Pouso Alegre, no dia 16 de abril desse ano. Um operário morreu afogado depois que a máquina em que ele trabalhava caiu no rio. Além das mortes e dos danos à saúde dos trabalhadores, os acidentes de trabalho trazem outras consequências. De acordo com a pesquisa feita pelo Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, de 2012 a 2018, 351 milhões de dias de trabalho foram perdidos por conta dos afastamentos, o que gerou um impacto previdenciário de 82 bilhões de reais. Em Juiz de Fora, o impacto previdenciário foi de quase 182 milhões de reais, com 10.795 auxílios-doença por acidente de trabalho. Em Montes Claros, foram quase 34 milhões, com os 4.515 auxílios-doença por acidente de trabalho. Em Varginha, o impacto na Previdência foi de mais de 7.500.000 reais, com 1.101 auxílios-doença por acidentes de trabalho. Só no ano passado foram 136 afastamentos e uma despesa de R$ 646.570 reais. O impacto previdenciário no estado foi de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, com pouco mais de 189 mil afastamentos. Segundo esse especialista em segurança do trabalho, 98% desses acidentes poderiam ter sido evitados. Ele conta que no Brasil, as normas de segurança do trabalho são rígidas, mas falta fiscalização. O número de auditores fiscais no Brasil é muito pequeno em relação ao número grande de empresas. Então isso acaba que deixa que os empregadores façam essas atividades, executem suas atividades sem cumprir o mínimo requerido nas legislações. Mesmo que os números estejam diminuindo ano a ano, segundo o especialista, além de intensificar a fiscalização, a educação e a atenção durante a jornada de trabalho são essenciais para evitar acidentes. As pessoas no ensino básico, as crianças, saberem das consequências de um acidente de trabalho e quando chegarem no ambiente de trabalho, quando estiverem prontas para trabalhar, elas já saberem que um acidente de trabalho é muito prejudicial e lá sim a empresa vai trazer uma complementação do que ela aprendeu durante toda a sua vida. Caso contrário, isso é muito difícil. Você treinar pessoas que já têm costumes já estabelecidos, rotinas já estabelecidas, é muito complicado. O Jardim Botânico de Juiz de Fora foi fechado temporariamente por causa do aparecimento de uma onça no local. O flagrante da onça pintada andando tranquilamente pelo Jardim Botânico foi feito por um dos vigilantes. Ele estava na sede administrativa quando viu o felino e gravou as imagens. O animal passou por uma das trilhas liberadas para visitação. Depois se aproximou da sede e andou em volta do imóvel. Caramba, é uma onça, cara. Uma onça pintada, meu. Ela é grande. Vou lá fora não, meu. Estava indo lá fora, não vou mais não. As imagens foram encaminhadas à Administração Superior da UFJF, que decidiu fechar temporariamente o Jardim Botânico. A decisão foi tomada para dar segurança aos visitantes e também ao animal. O Jardim Botânico de Juiz de Fora foi inaugurado no início deste mês. Ele foi criado com o objetivo de ser uma área de preservação e educação ambiental. Enquanto a visitação estiver suspensa, a vigilância permanece reforçada para evitar a entrada de curiosos e principalmente de caçadores. Foi a decisão mais correta, mais segura em todos os sentidos, tanto para preservar qualquer questão relacionada à comunidade do entorno, mas também
com relação ao bem-estar e à vida do animal. Arthur é professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas. Ele explica que é preciso ter uma série de cuidados para lidar com o caso, já que a onça-pintada é um símbolo da fauna brasileira que está ameaçado de extinção. Desde que o animal foi visto, os pesquisadores da UFJF trabalham para descobrir o motivo da presença dele no Jardim Botânico. Uma equipe instalou armadilhas fotográficas na mata e no entorno dos prédios. Os cientistas percorreram as trilhas de carro e a pé. Todas as ações estão sendo registradas e a população pode acompanhar o andamento delas pelas redes sociais. Pelas imagens das pegadas e da onça, Arthur identificou algumas características do animal. Um jovem adulto, é um animal que tem um porte significativo e possivelmente é um macho. Eu pessoalmente acho que é um macho, não só porque em algumas fotografias a gente conseguiu visualizar características externas que são características do indivíduo do sexo masculino, mas principalmente pelo comportamento do animal, que é um animal audacioso, corajoso. A onça-pintada pode viver até 15 anos, segundo os pesquisadores. O peso varia de 35 a 158 quilos e ela pode alcançar 2,70 metros da cabeça à cauda. Os pesquisadores esperam capturar o felino. O animal sendo capturado, possivelmente por uma translocação, para ser levado para uma outra área, essa é possivelmente a melhor estratégia no momento. Nós estamos ainda discutindo e refletindo sobre isso, porque tem uma série de implicações das dificuldades de executar esse procedimento. Então, isso sendo feito, uma série de exames, nós teremos acesso ao material para coletar o número de informações do mais diverso tipo possível. Outro aspecto importante nisso é que nós podemos colocar nele um sistema de monitoramento no próprio animal, através de telemetria satelital, que vai permitir que a gente monitore por 2 anos como o animal está, por onde é que ele caminha, que áreas que ele ocupa. Há 80 anos não há registros de onça-pintada aqui na Zona da Mata. Os pesquisadores tentam entender o que levou essa espécie a voltar a aparecer na região. Os moradores estão sendo orientados pelos pesquisadores sobre os cuidados necessários. Ademar passou toda a infância e a adolescência ao lado da Mata do Crambeque. Ele nunca tinha visto uma onça no local. Eu desconfio que esse bicho ele esconde de dia, só anda à noite. Agora, se ela está andando de dia, ela está assustada. Adriano mora ao lado do Jardim Botânico e conta que tem tomado alguns cuidados. Só trancando os portões mesmo, entendeu? Trancando os portões mesmo e se proteger bastante, né? A gente não sabe a intenção dela, né? Chegar e pode causar algum dano maior, né? Eu moro bastante tempo aqui, nunca tinha visto isso aqui, entendeu? Mas é isso aí, né? Um negócio assim tão bacana ter aberto aí, agora tem que fechar de novo por causa da criança que apareceu aí, né? Hora de falar de Campeonato Brasileiro. Pela Série A, hoje o Atlético vai enfrentar o Ceará às 9 da noite no Castelão. O Cruzeiro joga amanhã às 4 da tarde contra o Goiás no Mineirão. Já pela Série C, o Boa Esporte entra em campo amanhã às 4 da tarde contra o Volta Redonda. O jogo do Boa será no Estádio do Melão, em Varginha. E a gente encerra o Direto da Redação com a nossa programação cultural. Veja as atrações do sul e norte do estado e também da Zona da Mata. Na Zona da Mata, continua em cartaz em Juiz de Fora o monólogo versão demo. Os espetáculos acontecem hoje e amanhã, às 8h30 da noite, no Centro Cultural Fernando Mascarenhas. No sábado, ainda em Juiz de Fora, tem o show de Geraldo Azevedo, com a turnê Solo Contigo, no Cine Teatro Central, a partir das 8 da noite. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Amanhã, também em Juiz de Fora, tem a segunda edição do Safari Fotográfico, no Museu Mariano Procópio, das 8 da manhã ao meio-dia. Os participantes da competição vão se juntar nas áreas comuns do parque para tirar fotografias do local. As 3 melhores imagens serão premiadas com medalhas e organizadas em uma exposição no museu. No sul de Minas, hoje em Poços de Caldas, tem a festa universitária 5+. O evento começou agora há pouco, às 2 da tarde, na hípica Chácara Flora. Os shows vão ficar por conta do DJ Denis com o melhor do funk. E Tomate promete fazer a festa do axé. Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso.
só teu sabor me satisfaz. Em Varginha, na Gold Play, daqui a pouco, às 4 da tarde, tem a festa Summer Vibes. A banda Preza agita a galera e ainda conta com a participação do DJ Chuchu e o cantor sertanejo Bruno Melo. Ainda no sábado, em Andradas, na Casa Geraldo, vai acontecer a festa dos anos 80 e 90. A animação fica por conta da banda Legião Urbana Cover. No norte de Minas, hoje em Montes Claros, tem o Planeta Sunset Festival, com a Loki e Bárbara Labres, no Parque de Exposições da cidade. Uma das festas mais esperadas do ano vai começar logo mais, às 3 da tarde. O festival ainda conta com a participações de DJs e blocos de carnaval. Também em Montes Claros, neste sábado, na Boate Bull, tem a banda U2 Cover, a partir das 8 da noite. E o Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no sábado que vem. Tchau, tchau!